Hellos! Olha eu aqui mais uma vez para conversar com você e com mais gente que se conecta com essa ideia de criatividade, inovação, tecnologia, sustentabilidade, que o WCD, que foi o movimento em que eu entrei e que me colocou nessa ideia do PocarCast. Você já ouviu falar nessa marca? Pois é, ela foi criada justamente nesse intuito. A gente dá palco ao WCD. E lógico que isso aí vai continuar acontecendo, não é? E essa conversa não pode acontecer só aqui comigo e com você. Eu trouxe outras pessoas que vieram aqui para conversar e que elas também se sentem bem num ambiente como esse aqui, que é o estúdio da CDL. Já abro aqui a nossa conversa dizendo o quanto é importante termos parceiros, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, parceiros que se conectam com o que a gente acredita, né, e que participam desse processo como, de fato, colaboradores, pessoas, né, e instituições que acreditam nesse propósito. A CDL é um espaço super acolhedor, bonito, assim como essas convidadas que estão aqui comigo hoje. G. Andra Rego, mas que eu chamo de G, porque eu me considero íntima, então chamo mesmo G, tá? E Pandora da Luz. E ó, com D maiúsculo, hein, gente? Se vai escrever o nome dela, não coloca da Luz com D minúsculo, não. Essa mulher é potente. Pisciana como eu. Então a gente vai ter um bate-papo gostoso aqui, não é, meninas? E com direito de, no final, comer ainda um docinho, sabe? Da Mila Doces. Sim, você tá achando que a gente tá de brincadeira aqui? Pedro, até você vai comer doce, você sabe, né? Então, bora conversar, meninas? Vamos falar de criatividade, de inovação, de WCD e de como que isso daí chama você para esse movimento. Faz sentido isso daí para vocês, garotas? Vamos lá? Então, vou primeiro passar a bola para a Geandra e quero que você se apresente, por favor, tá? Com certeza. E me fala aí como é que você está chegando aqui para essa conversa. Bom, eu sou a Geandra Rego, trabalho no Like Lab Studio, ao qual sou fundadora, né, uma agência de gestão de conteúdo digital. Nosso propósito lá na agência é trabalhar com pessoas como você, né, Gislaine, por exemplo, que querem usar as redes sociais para se posicionar, para alavancar aí negócios, alavancar uma carreira. Então, a gente está trabalhando com isso lá no Like Lab Studio. E eu chego aqui no WCD cheia de entusiasmo para poder contribuir, colaborar com um evento tão relevante para o ecossistema capixaba, né? Alavancando aí a criatividade aqui na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas também eu acho que é importante para o estado como um todo, né? A capital dos capixabas recebendo um evento como esse. E eu me conectei a você também, né, como uma líder. Eu acho que você é essa pessoa que conecta, que agrega, né, pessoas. E é isso que eu tô aqui para poder contribuir, trazer aí a minha expertise de estratégia de conteúdo digital para fazer esse evento ser maravilhoso. Seja muito, muito bem-vinda. Você está agregando demais a nossa equipe. Essa aqui, pessoal, ela é a leonina da nossa equipe de comunicação. Ela está ali no comando, tá? E está sendo incrível a oportunidade de trabalhar com você, o nosso time, com os desafios que a gente enfrenta no dia a dia e Sim. também com os resultados positivos que a gente está conseguindo, aos poucos, conseguir construindo juntas. Verdade. Né? Até mesmo porque é um desafio fazer um evento como esse, juntando pessoas que voluntariamente, né, se juntam num propósito único, que é de fazer esse evento acontecer e trazer essa transformação aqui para perto da gente. Então, parabéns também, quero aproveitar a oportunidade para te parabenizar por ter abraçado essa ideia, né? E a gente sabe as dores e as delícias que é fazer um negócio desse acontecer, né? E, enfim, admiro muito a sua garra, determinação.
E cara de pau, né, gente? Gente, amiga, você não sabe que não é só você que eu tô perturbando no domingo, não. Perturba essa mulher também, gente. Imagina só a pessoa indo no WhatsApp. Pedro, pensa bem, Pedro. Se Eu pode um falei com negócio ela ontem, eu desse, falei assim, bom, já que você tá me botando pra trabalhar no domingo, né, deixa eu jogar lá no meu time também. E por aí vai. Mas, gente, não parou por aqui não, tá? Agora deixa eu fazer uma abertura também. Toda special. Deixa eu falar aqui da minha amiga. Olha, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, não, também não faz tanto tempo assim. Eu, há 2 anos atrás, fui me enveredar para me assumir nessa área de cultura. Como é que é isso? Produção, cultura, tal. E aí fui lá no Hub AS+, que inclusive é um anfitrião do WCD, e numa formação de produção, de cultura, eu vou e me deparo com Pandora da Luz, com D maiúsculo. Olha, gente, foi um encontro. E eu não acreditei que isso iria virar realmente uma amizade que está aqui agora comigo conversando e participando do WCD, trazendo o carisma, a influência, a inteligência, o conteúdo dela aqui, como uma articuladora, como uma inspiradora de peso. Então, vocês viram que eu estou podendo aqui com essas mulheres aqui na mesa, né? Então, Pandora, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre você. Pode ser? Pode. Bom, um salve aí para todo mundo, né? E agradecer você, Gi, pelo convite, né? Ou pela intimação. E também agradecer a você por ter pego a empreitada, como disse a Geandra, né? Muito obrigada, porque é um desafio, né? É um evento de proporções internacionais, é bom que se diga, né? É um evento chancelado pela ONU, isso não é qualquer coisa, tem muita responsabilidade envolvida aí, não é uma festa na Praça Costa Pereira, né? E mesmo que fosse também é uma responsabilidade, mas tem várias chancelas aí, várias coisas envolvidas, da qual cada vez mais a gente tem que ter uma seriedade no trato das atividades, dos eventos e por aí afora, né? Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa pelo convite que você me fez e muito agradecida também. Bom, eu não sou muito boa para falar de mim, porque eu faço muitas coisas, mas a coisa que eu faço mais perenemente, né, há mais tempo, acho, do que todas as outras coisas, é fazer política, e hoje eu faço política para o hip hop, né? Eu sou muito reconhecida, algumas pessoas falam que eu sou a mãe do hip hop no Espírito Santo, e muita gente me chama de mãe, então isso é uma das coisas. Mas, além disso, eu sempre fui uma ativista pela cultura, pela arte, contra desarmamento, pela mulher, pela questão LGBT. Eu já fiz parte de vários movimentos sociais, porque eu sempre me vi diversa, né? Eu me sinto a pessoa diversa. Então, eu me sinto também diversa para fazer as coisas que eu faço. Então, eu faço tanto movimento ativismo social, militante, como também faço arte, cultura, penso ancestralidade, penso espiritualidade, penso tecnologia, inovação, discuto essas coisas todas e sustentabilidade também, que é um ponto importante para mim, porque eu acho que sem sustentabilidade esse mundo não vai durar muito tempo, ou nós, né? Acho que mais nós não vamos durar muito se não prestarmos atenção nisso. Então, são coisas que estão na ordem do dia. Você trabalhar com o social, trabalhar com a sustentabilidade, com o meio ambiente de uma maneira geral. Então, isso está falando de nossa vida pessoal. Não estamos falando da vida do outro, não estamos falando nem da vida do filho. Ah, que planeta que eu vou deixar para meu filho? Não, pensa no planeta que você vai ter daqui a alguns anos, se a gente não tomar cuidado. Então, eu acho que o WCD veio numa hora, assim, apesar que já existe há bastante tempo, mas ao meu conhecimento veio num momento onde eu estou conseguindo casar todas as outras coisas que eu já faço com a temática específica do WCD. Então, assim, eu acho que foi uma ação espiritual. Eu não acredito em coincidência, eu acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer. E quando a gente consegue fazer esse encontro, né? De ir ao encontro, e a pessoa vem outra pessoa de vir ao nosso encontro, me lembra um pouco Moreno, né? Arrancarei meus olhos e colocarei em você, e os seus olhos em mim, e ver-me-ei
com os meus olhos através de você. Porque ele não fala tudo isso, eu que estou inventando aqui. Mas é isso, né? Quando eu estendo a minha mão, alguém vai tocar. Você estendeu a mão e tem um monte de gente pegando. Então, cara, isso é incrível demais. Eu agradeço muito. Muito obrigada, gente. Muito bem, Pandora, se apresentou perfeitamente. falou, fez um suspense, falou assim, não gosto de falar sobre Viu mim. só? E arrasou, né? Você viu só, Gê? Mas eu não falei tanto. E ó, Gê, eu quero que você olhe mais para ela, porque ela é uma mulher que ela vem ignorando aí um pouco o potencial digital dela. Fora. Isso. E eu vou puxar já uma conversa aqui, porque todas nós aqui somos mulheres 40 a mais, inclusive. Vocês estão aqui vendo uma mesa de mulheres acima dos 40, que estão engajadas num movimento de criatividade a nível mundial, né, trazendo essa temática aí que tem diversidade, Exatamente. inclusão, equidade envolvida, Isso. sustentabilidade, Exatamente. temas que eu sei que está na modinha falar, mas o quanto que isso realmente é significativo, a gente conversar sobre isso de forma séria, Sim. né? Então aqui eu quero trazer de uma maneira muito tranquila, leve, mas ao mesmo tempo também trazer temas que são sérios, né? Sobre o nosso lugar enquanto mulher, sobre o momento em que eu cheguei até você, mulher super ocupada, gente. Uma mulher ocupada, com a agenda cheia, com um turbilhão de clientes e ela, na hora que eu fiz contato com ela, eu não esqueço isso, ela falou assim, então, vamos conversar? Eu vou arrumar um horário aqui e a gente vai reunir. E aí eu falei, caramba, eu só tô ouvindo não. E aí quando eu ouço um sim, é justamente de quem eu não esperava. Porque você olha o posicionamento dela nas redes, você olha ela, né, a forma dela, você vai falar, não, essa aqui não vai nem responder, essa aqui não vai nem olhar no direct. E é isso que a gente vê no mercado hoje. Sim. E aí ela parou, ela me ouviu e ela fez a sugestão de reunião e não foi uma reunião depois de amanhã, não. E aí eu falei, caramba, quando tem essa máxima de que quando a gente quer, a gente faz, o tempo a gente encontra, Sim. a gente prioriza, sabe? Eu acho que tem muito sentido com o tema principal do WCD, que é gerações criativas, né? A gente transformando para gerar impacto. E a gente também fazendo conexões, estando disponíveis, abertas, atentas às possibilidades, às oportunidades. Isso tudo eu encontrei na Geandra. Uhum. Então, estou falando na terceira pessoa aqui, porque não é para a gente ficar rasgando seda, mas é importante a gente se valorizar e valorizar também as parcerias que a gente faz. E dizer de onde as pessoas vêm, porque hoje em dia tem a gente nascendo ontem e acha que as coisas também começaram quando ela nasceu, foi ontem. Isso! E as coisas têm um pouco mais de tempo, então é importante dizer, assim, não é gastação não, é importante dizer. Né? de onde É as pessoas importante. vêm. Não, e ainda tem um fato que a gente está falando de um evento de criatividade, certo? Nós somos mulheres acima de 40, né? 40 a mais. Se a gente for pegar uma geração passada, dos nossos pais, por exemplo, Uhum. as mulheres de 40 anos dificilmente estariam envolvidas num evento como esse. Exato, Certo? exato. Uhum. Então, isso é muito... a gente precisa valorizar muito É isso. emblemático. A gente está né? quebrando padrões, Exato. é uma ruptura que está sendo feita, É né? muito disruptivo isso. Isso a gente, às vezes, tem muita gente falando sobre isso hoje em dia, mas a gente precisa repetir isso cada vez mais, porque quando a Gislaine me convidou para participar do evento e quando eu entendi o conceito e percebi a relevância do evento para o Estado e tudo mais, uma das primeiras coisas que eu pensei foi, uma mulher convidando uma outra mulher Uhum. para assumir um lugar de liderança. Sim. Que nós Sabe? precisamos ocupar cada vez mais. Sim. Exatamente. Então, assim, eu acho que a Gislaine vai até falar, se não já falou em algum episódio por aqui, do percentual de mulheres que estão participando desse evento, né? É muito sabe? Significativo. Isso, essa palavra aí que eu tava fugindo aqui de mim, significativo. É muito relevante isso, Uhum. porque em outros tempos
isso jamais aconteceria. Nem era permitido, né? As mulheres não se sentiam com permissão mesmo Sim. para ocupar esses lugares. E por isso que eu não duvidei, eu nem titubeei. Eu acho que eu nem fiquei assim, deixa eu pensar. Foi desse jeito. Não foi. Não, é para quando? E a gente nem se conhecia. Nada. Para se falar a verdade, o presencial foi agora, mas a nossa conexão tá ali, ó. Quando eu quero chorar, entendeu, gente? Quando vai ver, já tô eu lá, mandando áudio, chorando. Não, ela só faz isso com você. É porque eu devo muito ela. Eu fico devendo as coisas para ela. Eu falo, eu tenho que mostrar por que eu tô devendo isso tudo para Deixa eu dar ela. uma choradinha aqui para ela entender o que eu tô passando. Então, por exemplo, ela falou uma coisa para mim que teve um vídeo meu que eu publiquei. Eu ia falar sobre ele, inclusive. Que eu falava, né, que como uma mulher 40 a mais, eu me sinto à frente do meu tempo. E eu me sinto assim mesmo, porque as pessoas ainda estranham. Sim. Sabe? Eu realizar algumas coisas na minha vida, né? Sim. O fato de eu trabalhar com rede social, poxa, eu tenho 45 anos. Como assim, né? Eu vou lá e... Eu pergunto como assim, porque eu não gosto de rede social. Então... Eu quero até conversar com você sobre esse assunto depois. Eu acho que você tem como converter, porque isso aqui é um potencial do caramba, amiga. Então, ela já tava falando que o direct dela tá cheio e ela não dá nem a mínima. Mas enfim, então é isso, assim, esse lugar, eu quero estar cada vez mais nesse lugar de que as pessoas estranhem, né? Não tem problema. Mas é um lugar que onde a gente, toda vez que você visualiza, se você é uma mulher, né, agora eu vou falar olhando para a câmera, se você é uma mulher e visualiza uma oportunidade dessa, não deixa passar, porque primeiro, é raro, né? Não é toda hora que alguém bate na sua porta falando assim, hein, né? Vem comigo. Vem aqui comigo participar de um negócio tão legal desse aqui. E segundo que às vezes é assustador, dá medo, porque a gente tem essas coisas mesmo, a gente se sabota, a gente fica, será que eu sou capaz? Será que isso é pra mim? Mas sempre quando eu sinto isso, eu falo assim, eu tenho que ir então, porque é um desconforto que... Tá te convidando. É um convite, exato, porque a gente... Quando eu olhei, Gislaine, pra te falar a verdade, eu falei assim, eu nunca fiz isso. É um lugar, um negócio diferentão. É pra lá que eu vou, sabe? Porque é ali que a gente cresce, a gente se desenvolve. Eu vou me conectar. Pensa, ó, que tô aqui com a Pandora, nunca tinha visto, não conhecia. Então, é uma oportunidade única de me conectar com pessoas incríveis e que provavelmente eu vou sair de tudo isso transformada e com muito ainda para acrescentar para as pessoas também que se relacionarem comigo daqui para frente. Uau! Né? Uau! E eu vou sair daqui com uma pessoa gestando as minhas redes. Ganho, só geração de conexões, gerações criativas. E assim, Gê, isso que a gente está falando aqui ainda é do nosso lugar de mulher 40 a mais e que já é uma diferente forma de ser vivenciada naquela pele ali, ó, com aquela pessoa que já tem outros recortes aí que eu quero que você compartilhe, porque a nossa conversa, ela não está sendo roteirizada não, tá vindo aqui, tá fluindo e eu acho que tá fazendo muito sentido para mim, porque a gente vai compartilhando as nossas vivências e que tem toda a conexão com isso aqui, com o WCD, com o que ele propõe, com o que ele quer fazer acontecer aqui, né? Então, assim, eu tive conversando com ela hoje, hoje não, uns dias atrás. Pois eu no meu lugar aqui, sou uma mulher, né? Não tenho filho, sou solteira, sou 40 a mais, mas a gente não pode nem comparar, porque você, Gê, você está num lugar que você tem as suas outras dinâmicas. Então, a gente não pode entrar em concorrência e se comparar. Cada um tem o seu. E aí, agora eu vou convidar a Pandora para também falar, ela no lugar dela, que ela está. Como é que é esse olhar, esses recortes que você passa e como é que a gente pode fazer contato com toda essa vivência sendo parte disso, falando sobre isso, representando, trazendo representatividade sobre isso daí. Então, realmente eu sou transpassada, né,
por várias coisas. É tanto do ponto de vista da fragilidade, do ponto de vista discriminatório. Vamos usar uma palavra crua, né? Mas eu não gosto mais de usar essas palavras muito carregadas. Eu acho que falar é energia, né? Mas também sou atravessada por muitas coisas maravilhosas, por pessoas maravilhosas, que muitas vezes a gente para de perceber para dar palco para coisas ruins, que nos atravessam. Eu, na condição de mulher negra, até há pouco tempo me falava que eu era não binária, agora eu me considero totalmente binária, eu me considero ter energia dos dois, e todas nós, mulheres e homens e pessoas de maneira geral, tem energia masculina e feminina, então é um lugar complicado para se ocupar atualmente. Sou uma pessoa intelectualizada, pude estudar, coisa que a maioria do meu povo, da população negra periférica, não pôde fazer, então eu pude estudar. Então eu sou uma pessoa diferente nesse cenário todo, né? Uma das coisas que eu nunca fiz foi abandonar a favela. Eu moro na favela, sempre morei na favela, já tive recurso para morar em outros lugares. Eu nunca deixei o meu lugar, porque lá é o lugar que me acolhe, que me aceita, e que eu chego a qualquer hora e ninguém nunca me assaltou, sabe? Eu entro e saio do meu bairro qualquer hora que eu quiser. Eu durmo com as minhas portas abertas. Então isso na favela, cara, é um privilégio. E eu moro num lugar de privilégio da favela. Então assim, essa sou eu. Né? Eu sou uma mulher preta, 60 menos, né? 60 menos, porque depois que eu fiz 40 anos, eu fiz um poema para mim de presente, falando dessa coisa da assunção da idade, porque toda vez que eu falo minha idade para as pessoas, não, mentira, não vamos evitar mentira, vamos pensar que eu tenho bem menos do que isso, não tem problema. Mas eu tô numa felicidade, porque com mais de 50, eu descobri uma liberdade, quer dizer, mulher preta, diversidade sexual, favelada, artista, tudo, né, complicado. E aí, aos 50, eu descobri uma liberdade que eu achava que eu tinha na adolescência, que é quando você acha que faz tudo o que você quer, né? Não, não é. Adolescentes, cheguem aos 50, vocês vão ver o que é liberdade. Que é uma idade que você realmente pode fazer o que você quiser, e assertivamente. Sabe? Você tem mais noção a juventude, ela está experimentando, e é o momento. Cara, o filho da sabedoria, né? É fantástico viver a adolescência, a juventude, que você experimenta muitas coisas, mas aos 50 é a libertação, não é aos 40. É mesmo? Você diria isso? Ai, total. Eu diria isso. Eu falo para todo mundo, gente, se eu soubesse que fazer 50 anos era assim, eu queria ter feito lá atrás, porque é inovador para mim. Eu tenho outra cabeça, diferente de tudo. Assim, eu nunca me imaginei ter essa consciência de mim mesma nesse lugar. Ótimo. Né? Assim, dos 55 anos. Que é um número emblemático também, sem né? dúvida. Em 2025. Então, para mim, nada é coincidência. Então, eu fiz 55 anos em 2025, no século seguinte ao que eu nasci. Eu trabalho com o que há de mais inovador que existe, que é arte, cultura, tecnologia, sustentabilidade, lido com juventude e muitos jovens. Eu trabalho com jovens que falam que eu sou mais jovem do que eles. Pessoas de 26, 28 anos, por exemplo, no psicodrama, que a gente trabalha com várias pessoas de vários níveis e várias posições na vida. Tem um jovem lá, que eu não vou citar o nome, mas ele falou, a Pandora é mais jovem do que eu. Acho que ele tem 28 anos, né? E assim, não sei se é visual, assim, eu me sinto jovem. Eu acho que ser jovem e você fazer o que você quer de fato na sua vida, com essa conexão, com esse propósito de verdade, porque é uma escolha, porque aos 50 a gente pode escolher. E ao longo da vida da gente, a gente não pode escolher muitas coisas. A gente diminui um pouco essa coisa do julgamento, de preocupação com a pessoa, de querer ser aceito. Isso. Então, cara, eu tô no lugar certo, na hora certa, no momento certo, aqui no World Creativity Day. Ai, que isso está super conectado, né? Você vê que o que ela falou tem a ver com o que você trouxe também, desse vídeo que eu assisti, dessa coisa da mulher
vai criando uma maturidade, ela vai se reconhecendo, e aí eu costumo falar que é uma jovialidade, não é nem que eu sou jovem, é jovial, né? Que você tem aquele, que é de dentro, é interno. E que, às vezes, fora o externo, né, o social, espera-se outras formas de se pensar, outros comportamentos. Porque por causa desse número que é a idade. Né? E como assim uma mulher 40 a mais também liderando um evento de criatividade a nível mundial? Espera-se o quê? Sempre a juventude, que é mais conectada, vamos dizer assim. E a gente está aqui, eu acho que é justamente para quebrar isso. Então, por que não uma mulher 40 a mais? Por que não uma mulher preta? Por que não, né? E outra coisa, validando também essa palavra propósito que você trouxe para esse movimento voluntário, que é visto de uma forma também muito assim, como se não tivesse importância. Isso, uma coisa assim, é meio que riponga, sabe? E não diminuindo o movimento riponga, que inclusive eu adoro, mas falando de uma forma a menosprezar. Isso. Uma coisa sem responsabilidade. Exatamente. E, na verdade, é o contrário. Eu também acho que é o contrário. Porque quando você se propõe... Primeiro que a gente precisa pensar, né, Gislaine, no seu lugar, né, enquanto líder. Porque eu acho que a maior responsabilidade é a sua, né, de fazer esse evento não só acontecer, mas ele ter um impacto, né? Porque... tem esse pequeno detalhe, esse pequeno grande detalhe, porque precisa ser um evento de impacto, precisa trazer valor. As pessoas que estão envolvidas, elas precisam estar nessa mesma pegada, sabe? Porque não adianta nada, como muitas pessoas acham, que você quer ser voluntário? Quero. Aí a pessoa tá lá, bota lá na rede social, sou voluntário do WCD. Tá fazendo o quê? E aí? Nada. O que mais, né? Ok. Então, é muito legal participar, conectar o meu nome ao evento, mas o bastidor dá trabalho. O pega pra capar tá lá. Então, e você mais do que ninguém sabe quanto que a gente precisa de braço, né, para isso acontecer. E braços que trabalham, que pegam, que fazem, que acontecem. Né? Então, muita gente quer o negócio. É mesmo quando você trabalha com rede social, é a mesma coisa. Tá? Muita gente quer o resultado, louros, né? Mas não quer percorrer o caminho. Então, assim, o voluntariado, ele tem dessas coisas, né? Muitas vezes as pessoas acham que faz um oba-oba com o negócio e na hora do vamos ver, a pessoa não pega E outra coisa, eu não vou receber mesmo por isso, então eu não posso botar na minha agenda, não posso priorizar, eu vou ver um momento aí do meu dia ou da minha semana aí que eu consigo colocar isso em prática. Isso é tão... Olha, você tocou num assunto super... que me lembra de uma coisa, assim, eu fiz uma transição de carreira, né? Eu não trabalho com isso a minha vida inteira. Eu trabalhava... A minha agência, ela tem 8 anos de idade. É a idade do meu filho. Experimentada. Então, experimentada, nessa época, quando eu resolvi fazer essa transição de carreira, mudar completamente o meu jogo, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, eu tô rasgando meu currículo, certo? Do passado, eu tô começando do zero, uma nova história. O que eu preciso? Eu preciso de história, eu preciso de experiência. Eu estudei, gente. Eu fiquei quase 2 anos fazendo curso, fiz uma pós-graduação, e aí eu nunca me sentia pronta para começar. Mas, o que aconteceu? Eu pensei assim, para eu construir essa experiência, eu preciso de voluntários. Clientes que me permitam... Sim. E a primeira coisa que eu pensei, vou fazer de graça. É assim que eu fiz também. Tudo que eu fiz, eu comecei o tal assim. do pro bono? Pro bono. Exato, vou fazer de graça. Por quê? Aí a pessoa vai ter o benefício. Sim. Vai ver... Pronto. Trabalhei, sei lá, acho que uns 8 meses para algumas pessoas de graça.
Beleza, quando eu me senti segura, eu vi que o negócio ia, eu falei assim, opa. Agora. E foi muito engraçado que eu não precisei cobrar. As pessoas mesmo viram o valor, falaram assim, vamos combinar aqui agora, que eu acho que já dá pra te pagar. Foi positivo, então, o experimento. Então, eu tô contando essa história aqui porque a gente, e aí assim, tá tudo conectado com 40 a mais, né? 50, mas 60 a menos, né? Logo, logo mais. Porque eu acho que quando a gente tem uma maturidade, e essa maturidade também depende da idade, tá? Eu entendo que tem pessoas jovens que já entendem disso. Você percebe que o valor do trabalho, ele não está diretamente relacionado ao dinheiro. Uhum. Então, quando você consegue conectar uma entrega sua com uma contrapartida que nem sempre é dinheiro, né? Não precisa ser dinheiro. Eu acho que a maturidade, ela faz você enxergar essas oportunidades um pouco melhor, sabe? Uma coisa que, às vezes, uma pessoa que não tem muita experiência, não vou nem falar que é jovem, porque eu acho que acaba rotulando essa geração que está chegando aí, mas não necessariamente tem a ver com a idade. Eu acho que tem a ver com maturidade, com sabedoria, com entender que muitas vezes, não precisa ter dinheiro envolvido para aquilo ali valer a pena, sabe? Inclusive, nas empresas, a forma de olhar para os jovens, como você colocou aí, tem sido muito dessa forma. Peraí, como é que a gente precisa mudar a comunicação para realmente integrar essas pessoas aqui, e Pandora é rainha nisso aí, porque ela sabe como ninguém falar com o jovem, ser lembrado pelo jovem, ser referência para o jovem. A dificuldade que é isso, o mercado hoje ter, e se recalcular essa rota, e buscar, peraí, como é que faz agora para isso daí? Isso mostra o quê? Até ontem deu certo a forma que está, mas agora a gente precisa reposicionar esse novo modelo mental, aí, essa nova forma de conduzir, né? Então, como isso tudo tem a ver, né, com criatividade, com inovação, essa temática que a gente está trazendo, tá valendo muito a pena essa conversa, hein, meninas? O que mais que a gente pode falar? Eu acho que são pensamentos inovadores, né? A juventude, ela vem, eu acho que contribui muito também para a gente que viveu em outra época, né? Eu converso muito sobre isso com um cliente, porque eu participo de um hub de inovação que fala sobre gente, né? E nesse lugar, a gente fala muito sobre isso, sobre o quanto as gerações, elas têm a contribuir mutuamente, sabe? Porque a gente precisa saber que a gente tem muito que aprender com os jovens, porque eles também estão chegando aí com uma pegada do tipo, não aceito mais qualquer coisa também não. Desacelerando um pouco o processo. Porque a gente viveu num tempo que a gente era obrigado a trabalhar, aceitar um emprego que tinha. Era pegar ou largar. Isso, veste a camisa aí. E existia uma cultura, existe ainda, né? A gente ainda está numa transição, acho. Isso, dentro das organizações, quem trabalha no mundo corporativo vive ainda isso muito na pele, de que tem lá o patrão, né, o chefe, e que você tem que atender aquilo que ele quer. E muitas vezes o que ele quer não é bom para você. Nem né? é bom para a empresa, às vezes. A maioria das vezes, infelizmente. Então, o jovem hoje, ele tá... O quê? Ele já vem... Gente, aonde que quando eu era jovem, sei lá, estava lá no ensino médio, que eu tinha na minha cabeça que eu poderia ser uma empreendedora. Não, eu tinha que fazer uma faculdade, me formar alguma coisa para poder um emprego. No máximo, eu poderia o quê? Estudar para fazer um concurso, passar num concurso, de repente. Eram as possibilidades que a gente tinha. Então, hoje não. Hoje o jovem, ele já tem isso daí na lista dele de possibilidades, sabe? Ele pode montar uma startup. Ele pode. Então, e aí ele tem essa mente mais aberta para isso e a gente precisa aprender com isso. Exatamente. Se renovar. Se renovar. Mas, em compensação, tudo que eu falei aqui sobre o engajamento com um trabalho, às vezes, né, com
um projeto que tem muita gente que fala assim, eu prefiro 1000 vezes colocar uma pessoa mais experiente, com 40 a mais na minha equipe, do que um jovem. Por quê? Porque a pessoa precisa do engajamento ali, daquela pessoa envolvida. Exatamente. Então, isso também é um pouco do que a nossa geração traz. Então, são 2 gerações que conviverem juntas vai ser bom para todo mundo, né? É legal a gente entender o que cada uma pode contribuir, né? Isso. E é isso que o World Creativity Day, né? Propõe, né? Propõe essa união, essa conexão entre pessoas, o próprio formato do evento, né? Que traz lá, né, Gislene. Eu falei para ela que eu vou te chamar de Gislene de vez em quando, que eu tenho uma amiga muito querida que é Gislene. Então você não se ofenda, muito pelo contrário, você fique feliz porque ela é uma das minhas melhores amigas. Porque o evento, ele traz uma proposta de TED, oficinas e... Qual é o terceiro? O nosso aqui de Vitória, né? A gente vai ter TD, o TWCD, que são aquelas no formato de TED. O que é TED, gente? É aquele tipo de palestra rápida, de 20 minutinhos para poder a pessoa já conseguir trabalhar o conteúdo dela. Que legal. Outra forma seria as oficinas makers, que a gente coloca a possibilidade de 1 hora a 1h30 para quem quer botar a mão na massa, né? E o outro formato, qual foi o outro que eu falei? Peraí. Painel. Lembrei. Painel, que é onde a gente consegue conversar com pessoas, levando lá, né? Tipo isso daqui, só que num palco, né? Sim. A gente trocando uma ideia. Então, até essa inovação a gente quis trazer para não tornar cansativa a experiência. É uma coisa que realmente vai movimentar, as pessoas vão prender a atenção das pessoas, vão querer participar, né? E eu acredito que essa que é a ideia. E não ficar só repetindo aquele tipo de evento chato que você já entra querendo sair. Isso quando você não vai. Isso, já chega de costa, adorei. Fora que é um evento itinerante. Exatamente. Né? Ele acontece simultaneamente em vários lugares ao mesmo tempo. E conta descentralizado. Exatamente. E conta com a contribuição aí de várias potências capixabas aí para disponibilizar esses lugares para poder fazer isso acontecer. Isso daí, olha só que presente. Eu estar aqui hoje, né, conduzindo um podcast. Conhecer, a Pandora eu já conhecia, mas estou fortalecendo a nossa amizade aqui. Conhecer Geandra, conhecer Elaine, que está aqui fazendo essa produção maravilhosa. Ainda ela me traz Scarlett para cá. Olha só, isso sim é conexão, isso é gerar. Vai além desse conteúdo de conceito de network, que hoje fala network e tal, e nada contra, que eu gosto do network. Mas eu acredito que vai além. Por quê? Porque a gente vai ali conectado com o que você falou de propósito. E os jovens hoje se conectam com isso. Eu abro mão, às vezes, sim, de um trabalho que eu ganho tanto, mas eu quero surfar. Eu já ouvi gente falar. Verdade. Eu quero pegar minha onda tarde, eu quero fazer minha academia. E aí ele consegue pesar isso com menos dor, com menos culpa do que nós. Né, que somos mais velhos. Então, quando eles fazem isso, eu falo, eles estão fazendo justamente o que eu quero, o que eu sempre quis, e eu nunca tive coragem de falar, né? E quando eu vejo esses jovens falando na rede social, ou até na minha cara mesmo, ou quando eu estou dando treinamento, eles falam as coisas, ou o gestor fala comigo, ele falou isso, você acredita? Eu falo, nossa, ele falou tudo que eu penso. Representou, né? Ele representou, sabe? Então, eu me sinto representada pelas falas deles. Então, eu também sou essa pessoa que estou meio que na contramão, assim como Pandora tá. E eu acho que o nosso papel aqui, meninas, é justamente trazer mais pessoas, mais mulheres, inspirarmos mais pessoas a pensar de um jeito diferente, a trazer isso para a prática, acreditar que é possível. Quando você falou das mulheres, gente, nós estamos aí com um grupo de 25 mulheres voluntárias, só mulher. Então, olha como que, mesmo que algumas ainda não estejam ainda totalmente engajadas no processo,
por causa da correria do dia a dia, mas olha como que é essa força da colaboração, a necessidade de fazer parte, de pertencer. Então, no fundo, lá dentro tem a vontade de fazer algo pelo social, pela comunidade, para si própria, mas às vezes não está ainda no tempo dela, mas está ali. Eu entendo que todo mundo, de alguma forma, foi chamado, né? Uhum. Então, quando eu falo que essa coisa de seguir um propósito e usar um trabalho bacana de voluntariado e colaborativo, ele tem esse significado e que ele não precisa ficar só nessa parte filosófica. Isso também pode, e aí eu quero ouvir vocês em relação a isso, trazer frutos positivos. E quais? Né? O que com isso a gente aprende de saudável, de benéfico para as nossas relações, para a nossa marca pessoal, para a nossa marca profissional, esse posicionamento. E não só porque é bonito, é politicamente correto, é ecologicamente sustentável, está nesse greenwash que fala agora, né? Não. O que de fato hoje porque preenche algum lugar, ou até vários. Então, eu queria ouvir vocês a respeito desse olhar para projetos como o WCD, ou até o próprio WCD, hoje. O que vocês entendem disso daí? Deixa eu quero resgatar um pouco, se você me permite. Claro. Resgatar um pouco essa questão do lugar da juventude, né? Porque quando a Jeanda estava falando aqui, Jeanda, eu fui imaginando assim, tudo que você falou de jovem, eu fiquei assim, tá, de qual jovem mesmo que ela está falando? Porque eu vivo uma realidade completamente diferente. O meu jovem, quando ele fala em seguir a carreira e pensar aonde ele vai chegar, ele fala assim, quando é que o chefão vai morrer para eu me tornar o dono da boca? Que cargo que eu vou ter no tráfico? Sabe? Quantos anos esse jovem da favela chega? Né? Ele, antes de ter um nome, porque ele cresce com um apelidinho, que é normal na favela, e ele, quando morre, ele vira um número. Né? Então, assim, por isso que se fala hoje juventudes, porque a juventude não é uma só. E a realidade E a realidade é realmente uma realidade dicotômica. O jovem da favela, pra vocês terem uma ideia, quando o jovem da época de vocês ia para a praia surfar com uma prancha de surf, o jovem da favela, ele tinha uma madeira redonda que falava jacarezinho e ele ia brincar nisso. Que foi o que deu origem ao bodyboard. Sim. Ninguém fala isso. Antes de ter bodyboard, aquela prancha menor, não sei o quê, chatinha, o que tinha era o tal do jacarezinho, que era um disco de compensado, que a favela levava pra praia e rodava naquilo, cara, que era um negócio louco. E por que não institucionalizar o tal do jacaré? Não, aí fizeram uma outra prancha com outro design, porque você tem que atender o público. Quem é o público comprador da juventude na época? Jovens brancos, porque a negrada desenvolve as tecnologias inovadoras na favela, porque não tem acesso e desenvolve mesmo. Sim, tem que se virar com o que tem. Tem que se virar com o que tem. E aí, se alguém achou uma rodinha lá, falei, vou pegar esse negócio e vou ver o que eu faço com isso na praia. Daqui a pouco virou uma febre. E aí vem uma outra pessoa com uma expertise, obviamente, que não é mais aquele garoto que criou a inovação, muda o design, o outro que vem, e aí aquilo é vendido. E muito bem vendido. E aí tem esportistas. E tem campeões. Nós temos Neymar aqui, campeã de bodyboard mundial várias vezes. Mulher maravilhosa, à frente do tempo dela também, inovadora na época. E aí, cadê esse jovem que, infelizmente, está sendo assassinado? Claro que a gente não está aqui para falar disso, mas a gente precisa falar disso, porque isso interfere diretamente na geração de trabalho, renda, criatividade e no sistema econômico do país. Inclusive no sistema de educação. Se você pensa assim, se morre um jovem, qualquer um, e aí, assim, vamos falar, independente da cor, você perde alguma coisa porque esse cara nem envelheceu para ser economicamente ativo. Vamos falar a partir daí. Mas se a gente for relacionar o recorte de raça, cor, e aí o sarrafo é muito mais alto para gente.
é muito mais alto pra gente. O salto tem que ser. O salto tem que ser aquele salto que o João do Pulo, o homem negro, que foi o campeão mundial de salto à distância. Tem que ser daquele salto ali para lá. Aí, quando você vai para o recorte mulher preta, amiga, Pronto. é complicado. Ó, eu vou contar uma historinha rápida para vocês de uma situação que passou comigo num outro estado, na cidade de Joinville, Santa Catarina, que é uma cidade extremamente racista. Mas a gente acha que esse tipo de coisa, as pessoas tinham que ter pelo menos vergonha de manifestar publicamente. Ninguém é obrigado a gostar de preto, ninguém é obrigado a gostar de japonês, nem de branco, nem de caucasiano, nem do que for. Ninguém é obrigado, mas conviver socialmente, você convive com todos eles. Respeito. Respeito e tal. Mas lá em Santa Catarina, eu acho que é uma coisa de orgulho. Aí eu fazia um curso, né, pessoa da área de moda, fazia um curso lá dessa parte de artesania, que eles dão muita importância. Então, tem muitos cursos bacanas em Joinville, Santa Catarina toda. E aí, no lugar que eu fazia, tinha sempre um papel lá falando de trabalhos que o Cine oferecia e tal, tal, tal. E eu sempre chegava cedo, ia a pé, porque é uma cidade que eu gostava de andar a pé, Joinville. Eu gosto de andar a pé em qualquer lugar, mas enfim. E aí tinha lá aquelas coisas. Aí eu estava olhando. Aí o cidadão, sem eu perguntar absolutamente nada, falou assim para mim: não tem para faxineira. Ele falou exatamente essa frase. Não tem. Não tem o quê exatamente? Você vê que não é considerado nem trabalho. Não tem para faxineira. Eu nem precisei respirar fundo. Eu só acalmei o meu coração. Falei assim, eu não sei fazer faxina. Acho que para ele, assim, para mim falar isso, eu acho que foi pior para ele do que ele falar que eu era faxineira. Porque eu não acho vexatório ser faxineira. Eu adoraria ter esse talento. Eu não tenho. Mas eu falei, eu não sei fazer faxina. Eu não tinha que perguntar. Você olha para mim, você acha que eu sou faxineira? Ora, por que não? Porque ser faxineira, ser empregada doméstica, faxineiro, diarista, é algo desqualificador? Não, é a chance que nós, mulheres cegas, temos. E é por isso que ele perguntou, é por isso que ele afirmou que não tinha para faxineira. Mas não satisfeito, ele falou que também não tinha para cozinheira. Eu falei, eu também não sei cozinhar. Aí trocou, né, amiga? Eu falei, danou-se, esse cara vai falar tudo que eu não sei fazer agora, só para falar que eu não sei fazer, né? Mano, mas ele não parou na cozinheira. Eu também falei que não sabia cozinhar. Aí não sei mesmo, né? Aí ele falou, aí eu falei assim, então, eu trabalho com mandante, então não tem pra costureira. Eu falei, eu também não sei costurar. Aí pronto, né? Tá fazendo hora com a minha cara. Acho que ele pensou isso. Eu falei assim, eu estava procurando algo para lecionar. Quando eu falei a palavra lecionar, você vê como é que são as coisas. Eu acho que o choque para ele foi eu ter a ousadia de falar a palavra lecionar, que talvez ele achasse que eu não tinha esse vocabulário. E, por outro lado, a ousadia de dizer que eu, mulher preta, que pareço uma faxineira, uma cozinheira, uma costureira, procurando algo para lecionar. É estranho, né? Mas você vê o lugar da onde... não é o lugar da onde a gente vem, mas é o lugar que se julga de quem você é e quem você está agora. Porque hoje nós estamos aqui e somos tais pessoas, amanhã somos outras. Sim. Ok. Né? E aí é essa avaliação. Então, quando a gente pensar, e é um pouco disso que eu quero trazer para o World Creativity Day, é que existem vários tipos de juventude, assim como se a gente entrar no recorte mulher, por exemplo. Hoje a mulher é a chefona das bocas. Ela teve que sobreviver, porque o marido foi preso. Olha só como é que é diferente. Sim. Ninguém ficou viúvo. A dinâmica mudou, né? A dinâmica mudou. Meu marido morreu no sem trabalho. Não, ele morreu no sem trabalho. Porque o trabalho dele era vender droga. E aí ele foi pego pela polícia e deram tiro nele. E eu não posso perder aquele ali, meu ganha-pão. E agora eu que vou ter que ser a dona da boca. E aí as mulheres mandam. Né? É o que tem. Mas aí eu gosto de pensar sempre no lado positivo. Essa mulher está ocupando um espaço de liderança na favela, que também sempre foi um lugar do homem. Lá também. E mais ainda, nós estamos falando de diálogo, não estamos falando de diálogo, que a gente que é mulher chega na conversa e às vezes a gente até ganha uma vaga num lugar com papel, mesmo, né? ou com papel masculino, igual eu no hip hop, por exemplo, no início, eu era o cara mais bem vestido e que mais coçava o saco. Quando eu cheguei no hip hop e, assim, organizadamente, né? Porque eu danço desde 82, que é aquela coisa, o anônimo, dançando no bairrinho lá, na casinha de alguém. E em 91
foi público para mim isso, né? Eu conheci o hip hop, ajudei a estruturar o hip hop, Né? Eu acho que nós não é profissional porque não ganhamos dinheiro com isso. Mas, assim, eu acho que a gente evoluiu. O hip hop evolui, eu trato o hip hop como ciência, então o hip hop evolui, e é o hip hop justamente que dá uma nova oportunidade para essa juventude que não podia ir surfar, só ia no Jacarezinho, e que de tarde estava lá na boca vendendo seu produto, e que de noite provavelmente está morto num caixão, né? Ele tinha uma vida inteira num único dia da vida dele. A juventude negra é o jovem que morre, que não chega a uma idade em condição de ser economicamente ativo. E aí, se a gente traz isso para o World Creative Today, quantas pessoas criativas nós já perdemos? É verdade. E pessoas quantas ainda estão lá, infelizmente, né? Vamos perder e vão virar números. Né? Então, o World Creative Today ele tem que pensar também em como acolher e em como trazer esta juventude e aí entrando... Como acessar, né? Como... Acessar eles para que eles possam usufruir desse benefício, mas também acessar de maneira que possa possibilitar, né? Se possibilitar estar numa rede diferente, com pessoas diferentes do que ele lida dia a dia dele. Não que essas pessoas vão ser exemplo, né? Mas saber que existem vários mundos e várias bolhas, né? E aí eu quero trazer um pouco isso para a questão do voluntariado, porque eu também sou voluntária, né? Eu sou uma moradora de favela, sou voluntária na outra favela, num outro projeto social, e ser voluntário hoje em dia faz mais bem para a gente do que para a instituição. Eu não achava isso não, para ser sincera a vocês, eu vou dizer a verdade. Sempre achei uma exploração ser voluntário. Porque acaba, às vezes, sendo. Você vai para um lugar, você fala assim, então, eu quero fazer tal coisa. Aí lá você chega, você falou que quer fazer tal coisa, que eu quero só escrever, mas você vai carregar a caneta, você vai fazer o caderno, e aí depois, quando tudo tiver pronto, aí às vezes chega uma pessoa e escreve no seu lugar. Igual estagiário, né? Igual estagiário. Escraviário, na minha época a gente chamava de escraviário. Mas hoje em dia, ser voluntário de algo que faça sentido para a gente, ensina muito a gente. Então, assim, eu estou aqui, talvez, falando com essa juventude periférica, negra, seja voluntário, não só no WCD, no movimento. Seja voluntário no seu bairro. Se você sabe fazer alguma coisa, faz uma oficininha na sua casa, ensina as crianças que estão ali, ofereça novas perspectivas, ensina o que você sabe, não importa quanto é. Importa o que você sabe, ninguém está zerado. Eu sempre não acredito. Ensinar, exatamente. Verdade. Todo mundo tem conteúdo. Verdade. E aí é onde você oferece, mesmo que ainda poucas, mesmo que pequenas, outras possibilidades. Então, o World Creative Today, quando eu conheci através da GI, porque eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia muito, né? Eu não sabia que era da ONU, não sabia nada. E aí, só tinha ouvido falar, não consegui participar, não tinha chance de participar, muita correria, minha vida. E aí, eu não pude passar no ano passado, nem no outro. Tanto que Bruno, que eu conheço desde criança, não posso nem chamar de amigo. Ele é eu vejo ele como, né, um homem, mas que eu vi criança. Então, é mais do que amigo, né? Eu era amiga do pai dele. E aí ele, eventualmente, quase foi líder de um anterior, você vê, né? E a gente se conhece, ele nem lembrou de falar comigo, né? Co-líder. Você tá entendendo? Mas assim, você vê como é que a gente está desconectado até, muitas vezes, dos amigos, né? Então, assim, falar para as pessoas que ser voluntário não é para o outro, não é... É para si. É para si, porque a gente aprende muita coisa, porque a gente amplia a nossa rede, porque nós nos tornamos pessoas melhores e porque ajudar a outra pessoa, mesmo que seja uma única pessoa, traz uma energia e uma leveza para nossa vida que não tem preço. Uau, mulher! Sabe? E é verdade. Eu sempre achei que voluntário era aquela coisa assim, puxa, você vai lá e vai trabalhar e vai fazer um monte de coisa de graça. Não, mano, o que você ganha não tem preço, mas tem muito valor. Só olhando para esse lado, né? Só olhando para esse lado. Para um jeito, e realmente isso daí não é só para esse sentido que a gente precisa buscar, né? Sim, a gente pode se conectar com outros objetivos, outros propósitos que são até muito mais profundos e significativos. Sim. Faz todo sentido o que você falou. Sim.
Então, acho que tá na hora da gente comer o nosso bombom, hein? Eu acho também. Não é? Um Tá na docinho. hora. Eu vou sempre fechar o trabalho Com um bombom. de uma forma positiva, adoçando a nossa vida, né? Então, eu quero fazer as considerações finais para poder a gente fechar com chave de ouro e de forma bem gostosa. Passando aí para vocês, quem quiser pegar primeiro, pega. Diz aí qual é o seu recado aí, o que você tem para dizer sobre esse nosso bate-papo, né? O que você está levando aí, o que você quer passar de mensagem, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Por favor. Bom, eu quero dizer que, para mim, é muito gratificante não só ter participado, né, de uma mesa como essa aqui com duas mulheres tão fantásticas, mas também ter uma perspectiva de ampliar realmente as minhas relações, né? Então, eu acho que eventos como esse, além de transformar vidas de diversas formas, não só para quem vai lá assistir, mas para quem também está lá falando ou para quem está no bastidor fazendo aquele evento acontecer. E também pensar que a criatividade ela é necessária para qualquer pessoa, né? Mesmo aquelas pessoas que não diretamente trabalham com isso, ou que têm a criatividade como o ponto alto do seu trabalho, enfim. Na vida, a gente precisa de criatividade para, enfim, para tudo, né? Para tudo, né, Pandora? Nada que é feito sem ser criativo, nada. Então, Qualquer lugar que você olha, a criatividade tem que estar presente. Isso. Então, o que me motivou estar, né, dentro desse evento não foi só o nome, né, que já é um chamariz maravilhoso para gente que está inserida nesse universo, mas também saber que eu ia estar na presença e na companhia de pessoas incríveis que eu sequer ainda tinha conhecido, né? E estar aqui hoje só confirma isso. Obrigada pelo convite. Eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de participar. Serão 3 dias maravilhosos. Uma programação que foi fechada ontem. E tem muita coisa boa para viver. Você já está fazendo parte disso. E espero que num dia, tira um diazinho para ir lá visitar. Ela também vai ser inspiradora, vai dar uma olhada nesse movimento, assim como Pandora também. Por favor, fecha a sua fala. Mais agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de participar do World Creative Today, né? Agradecer por estar com você, né? Mais um momento, porque a gente fica um tempão, aí depois volta. Então, assim, e a Gi sabe o quanto eu prezo pela amizade dela, pela relação de trabalho. Eu sempre falo, a gente tem que fazer um negócio junto. Agora estamos fazendo uma collab, uma participação no World Creativity Day. Conhecer você, Geandra, uma bênção para mim, não só pelo trabalho que você desempenha, mas também pela pessoa que você é, sempre gentil, pessoa muito agradável, assim, com o meu... Cada um, eu vejo às vezes o sorriso da Gi, eu não consigo esquecer esse sorriso. Então, cada pessoa tem uma característica e tudo. Então, assim, participar de uma atividade dessa, com essas pessoas, como você disse, e com várias outras, né, que a gente já vai, ou conhece, ou reconhece, né? Ou passa a conhecer naquele momento ali, né? São 3 possibilidades, no mínimo, que a gente tem aí, de aumentar a nossa rede, tanto de trabalho como de pessoas nas nossas vidas, né? Então, tudo, coisas que eu não vou conseguir falar aqui, tudo nesse World Creative Today, nesse momento, nessa quadra histórica, eu acho que não tem, assim, um evento que está tão encaixadinho com o momento histórico que a gente vive de maneira, inclusive, coletiva e voluntária. Uau. Ou seja, tá no momento certinho, tá tudo certinho, encaixadinho. Como você falou ali, no momento certo, com as pessoas certas, né? Na hora certa. Exatamente. Yes! Que encerramento, muito hein, obrigada. Gente? Olha, meninas, mais uma vez, muito obrigada. Tá na hora da gente adoçar nossa boquinha, tá? Aliás, bocona! Bocona, sorrisão. Meus agradecimentos também à CDL por ceder esse espaço maravilhoso, por ser um grande apoiador do WCD.
e fazer com que esse movimento aconteça em Vitória, mais um ano, que seja uma edição incrível, que inspire, que fortaleça, que traga novas possibilidades para o nosso povo capixaba, ou moradores de Vitória que seja. Então, agradecimentos a todos os envolvidos aí que estão nos apoiando nesse movimento belíssimo que é o WCD. Muito obrigada.